Capítulo 7. Como chegar ao ponto da virada? Se eu lhe dissesse que sei de uma empresa que inventou uma nova tecnologia incrível, que vai mudar o modo como consumimos televisão, isso despertaria seu interesse? Talvez você se interessasse em comprar o produto deles ou investir na tal companhia. Mas a coisa melhora. Eles têm o melhor produto disponível. A qualidade é muito superior a qualquer outro no mercado. E seus esforços de relações públicas têm sido tão notáveis que seu nome se tornou muito familiar. Interessado? Esse é o caso da TiVo, uma companhia que parecia ter tudo a seu favor, mas acabou sendo um fracasso comercial e financeiro. Como parecia que tinha a receita para o sucesso, o baque da TiVo desafiou a sabedoria convencional. Suas dificuldades, no entanto, são compreendidas com facilidade se considerarmos que ela pensou que o que estava fazendo importava mais do que o porquê. A companhia também ignorou a lei da difusão da inovação. No ano 2000, Malcolm Gladwell criou seu próprio ponto da virada, ou tipping point, quando nos explicou como acontecem pontos da virada nos negócios e na sociedade. No livro O Ponto da Virada, Gladwell identifica grupos necessários, que ele chama de comunicadores. Não há dúvida de que as ideias de Gladwell estão corretas, mas ainda suscitam a pergunta: por que um comunicador deveria falar com qualquer pessoa sobre você? Os marqueteiros estão sempre tentando influenciar os comunicadores, mas poucos sabem realmente como fazer isso. Não podemos contestar que pontos da virada acontecem e que as condições que Gladwell articula estão corretas. Mas será que um desses pontos da virada pode acontecer de forma intencional? Não é possível que sejam simplesmente fenômenos casuais. Se existem, deveríamos ser capazes de projetar um. E se pudermos projetar um, deveríamos ser capazes de projetar um que perdure além da indicação, tip, inicial. Essa é a diferença entre uma modinha e uma ideia que muda um setor ou uma sociedade para sempre. Em seu livro de 1962, Diffusion of Innovations, Difusão das Inovações, Everett M. Rogers foi o primeiro a descrever formalmente como as inovações se difundem na sociedade. 30 anos depois, no livro Atravessando o Abismo, Geoffrey Moore expandiu as ideias de Rogers para aplicar o princípio ao marketing de produtos de alta tecnologia. Mas a lei da difusão da inovação explica muito mais do que apenas a difusão de inovação ou tecnologia. Explica a difusão de ideias. Mesmo que você não conheça essa lei, é possível que já esteja familiarizado com algumas de suas terminologias. Nossa população está dividida em 5 segmentos de uma curva em forma de sino: inovadores, adotantes iniciais, maioria inicial, maioria tardia e retardatários. Como declara a lei, os primeiros 2,5% da população são os inovadores, e os 13,5% seguintes são adotantes iniciais. Os inovadores, segundo Moore, buscam novos produtos ou ideias de modo intenso e se interessam por qualquer avanço elementar. Ser os primeiros é parte central de suas vidas. Como seu nome sugere, os inovadores são o pequeno percentual da população que desafia o restante de nós a ver o mundo e a pensar nele de um jeito um pouco diferente. Os adotantes iniciais são semelhantes aos inovadores na medida em que apreciam as vantagens trazidas por novas ideias ou novas tecnologias. Reconhecem logo o valor de novidades e estão dispostos a tolerar uma imperfeição porque conseguem ver o potencial por trás daquilo. Embora sejam rápidos em perceber o potencial e aceitem assumir riscos para testar novas tecnologias ou ideias, os adotantes iniciais não são geradores de ideias como os inovadores. Mas os dois grupos se assemelham, como diz Moore, no sentido de confiarem muito na própria intuição. Os adotantes iniciais, como os inovadores, mas em um grau menor, estão dispostos a pagar o preço ou a se sujeitar a algum nível de inconveniência para adotar uma ideia ou ter um produto que eles sentem que é certo. Os que estão no lado esquerdo da curva de difusão são aqueles dispostos a ficar durante 6 horas em uma fila para ser um dos primeiros a adquirir o iPhone, produto que marcou a entrada da Apple no mercado de telefones móveis,
ainda que pudessem ir a uma loja uma semana depois e comprar um aparelho sem ter que esperar. Sua disposição a sofrer um desconforto ou pagar um preço alto tem menos a ver com a qualidade do produto e mais a ver com a própria percepção de quem eles são. Eles queriam ser os primeiros. Existem também os tipos de personalidade dos que compraram televisores de tela plana assim que foram lançadas, ainda que custassem mais de $40.000 e sua tecnologia estivesse longe de ser perfeita. Meu amigo Nathan se encaixa nesse perfil. Certa vez, contei nada menos que 12 fones de ouvido Bluetooth para celular espalhados por sua casa. Todos quebraram? Perguntei. Não, respondeu. Eles lançaram novos. Havia também 5 notebooks, vários modelos de smartphones BlackBerry e caixas com outros dispositivos que nunca funcionaram muito bem. Nathan é um adotante inicial. Os 34% seguintes da população constituem a maioria inicial, seguida pela maioria tardia e, por fim, pelos retardatários, na extremidade direita do espectro. Retardatários são os que compram telefone com teclas só porque pararam de fabricar telefones de disco. As maiorias inicial e tardia têm mentalidade mais pragmática. Para eles, os fatores racionais pesam mais. A maioria inicial sente-se um pouco mais confortável com novas ideias e tecnologias, ao passo que a maioria tardia não. Quanto mais para a direita você segue na curva, mais vai encontrar os clientes e consumidores que podem até precisar do que você tem, mas não necessariamente acreditam no que você acredita. Como clientes, são aqueles para quem não importa quanto você trabalhe, nunca será o bastante. Com eles, é comum que tudo se reduza ao preço. É raro se tornarem fiéis. É raro fazerem indicações e às vezes você pode até se perguntar por que ainda faz negócios com eles. Eles simplesmente não entendem. Nossa intuição nos diz. É importante identificar esse tipo de grupo para você poder evitar fazer negócios com ele. Por que investir tanto dinheiro e energia para ir atrás de pessoas que só vão fazer negócios com você se você atender às suas exigências práticas, mas nunca serão fiéis caso não o façam? Não é difícil identificar onde as pessoas estão nesse espectro quando se tem um relacionamento com elas. É a oportunidade para concluir quem é o que antes de decidir trabalhar com elas. Todos nós estamos em lugares diferentes desse espectro, dependendo do produto ou da ideia. A maioria de nós é fortemente fiel a certos produtos e ideias em vários momentos, demonstrando um comportamento típico do lado esquerdo da curva. Mas, com outros produtos ou ideias, exibimos um comportamento típico do lado direito da curva. Quando estamos em um dos lados do espectro, costumamos achar difícil compreender os que estão no outro lado, porque seu comportamento não faz sentido. Minha irmã é uma adotante inicial quando se trata de tendências da moda, ao passo que eu me enquadro com firmeza na maioria tardia. Só recentemente eu enfim cedi e comprei um caríssimo jeans de grife. Admito que é bonito, mas ainda acho que não vale aquele dinheiro todo e não posso entender por que minha irmã acha que vale. Por outro lado, sou um adotante inicial de algumas tecnologias. Comprei um aparelho de Blu-ray antes de terem aperfeiçoado a tecnologia. Paguei por ele 4 ou 5 vezes mais em comparação com um aparelho de DVD comum. Minha irmã não consegue compreender por que desperdiço meu dinheiro com todas essas coisas inúteis, como ela diz. Nunca estaremos plenamente de acordo com relação a isso. Cada um de nós atribui valores diferentes a coisas diferentes, e nossos comportamentos acompanham isso. Esse é um dos principais motivos pelos quais é quase impossível convencer alguém do valor de seus produtos ou suas ideias com base em argumentos racionais e benefícios tangíveis. Assim, voltamos ao antigo debate entre a Ferrari e o Honda Odyssey. Companhias de jeans de grife, ou minha irmã, podem falar comigo até a exaustão sobre a importância da qualidade do tecido, do design e do processo de produção. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Da mesma forma, podem demonstrar os benefícios racionais de optar por um aparelho de DVD de $500 em vez de um de $100. Minha irmã não vai ouvir uma só palavra. E assim segue o jogo da manipulação. De novo,
Ainda que sempre eficazes, as manipulações não criam fidelidade e aumentam custos e estresse para todas as partes envolvidas. A maioria das pessoas ou das organizações que tem algo para vender, seja um produto, um serviço ou uma ideia, espera alcançar algum nível de sucesso ou aceitação no mercado de massa. A maioria espera penetrar nessa curva em forma de sino, porém, é mais fácil falar que se quer chegar lá do que de fato fazer. Quando se pergunta aos pequenos negócios qual é seu objetivo, muitos deles dirão que querem ser um negócio de $1 bilhão em X anos. A probabilidade disso acontecer, infelizmente, não parece boa. Dos 27 milhões de negócios registrados nos Estados Unidos, menos de 2.000 atingem $1 bilhão em receita anual. E 99,9% de todos os negócios no país têm menos de 500 funcionários. Em outras palavras, o sucesso no mercado de massa é realmente difícil de alcançar. As grandes companhias têm desafios semelhantes quanto a repetir seu sucesso no mercado de massa. Só porque o fizeram uma ou duas vezes, não significa que sabem como fazê-lo o tempo todo. O Zune, por exemplo, lançamento da Microsoft para o mercado de tocadores de MP3 com muitos gigabytes, foi concebido para enfrentar o iPod. Isso não aconteceu. Mesmo se a qualidade for superior, é preciso mais do que o produto e o marketing para alcançar o sucesso. Não se esqueça de que a tecnologia superior do Betamax não superou a tecnologia inferior do VHS como formato padrão do videotape na década de 1980. Nem sempre o melhor vence. Como toda lei natural, a lei da difusão da inovação deve ser considerada caso a aceitação no mercado de massa seja importante para você. Recusar-se a fazer isso custará muito dinheiro e pode resultar em um sucesso medíocre, se não em um fracasso total. Acaba havendo uma ironia quanto ao sucesso no mercado de massa. É quase impossível alcançá-lo se você direcionar seu marketing e seus recursos para aqueles que estão no meio da curva sem primeiro se dirigir aos adotantes iniciais. Isso pode ser feito, mas há um custo enorme. Porque a maioria inicial, segundo Rogers, não vai experimentar nada antes que outra pessoa o faça. A maioria inicial, na verdade a maioria toda, precisa da recomendação de outros que já tenham testado o produto ou serviço. Precisam saber que alguém o testou. Precisam dessa recomendação pessoal, confiável. De acordo com a lei da difusão da inovação, o sucesso no mercado de massa só pode ser alcançado depois que você penetrar em cerca de 15% e 18% do mercado. Isso porque a maioria inicial não experimentará algo novo até que alguém o tenha feito antes. É por isso que temos que baixar o preço ou oferecer serviços de valor agregado. Estamos tentando reduzir a tolerância de risco dessas pessoas de mente pragmática até que se sintam confortáveis para comprar. É nisso que consiste a manipulação. Elas poderão comprar, mas não serão fiéis. Não se esqueça, a fidelidade acontece quando as pessoas estão dispostas a sofrer algum inconveniente ou pagar um preço alto para fazer negócio com você. Podem até rejeitar uma oferta melhor, algo que a maioria tardia raramente faz. A capacidade de conseguir que o sistema dê uma virada é o ponto no qual o crescimento de um negócio ou a difusão de uma ideia começa a se movimentar em um ritmo extraordinário. É nesse ponto também que um produto obtém aceitação do mercado de massa. O ponto no qual uma ideia se torna um movimento. Quando isso ocorre, o crescimento não é apenas exponencial, é automático. Ele simplesmente acontece. Assim, o objetivo do negócio não deve ser vender para qualquer um que deseja o que você tem, a maioria, mas achar pessoas que acreditam no que você acredita. O lado esquerdo da curva em forma de sino. Elas percebem um valor maior naquilo que você faz e vão pagar com satisfação o preço ou aceitar sofrer algum tipo de inconveniente para participar de sua causa. São aqueles que, por sua própria vontade, falarão a outros sobre você. Esses 15 a 18% não são constituídos de pessoas que simplesmente querem comprar o produto. É o percentual de quem compartilha suas crenças e quer incorporar suas ideias, seus produtos e serviços na própria vida,
como o quês de seus próprios porquês. Elas consideram o que você faz um elemento tangível que demonstra os propósitos, as causas ou as crenças delas mesmas para o mundo. Sua disposição a pagar um preço alto ou suportar uma inconveniência para usar seu produto ou serviço diz mais sobre elas próprias do que sobre você e seus produtos. A capacidade que têm de ver facilmente por que precisam incorporar seus produtos na vida delas faz desse grupo o mais fiel. São também os mais fiéis acionistas e os mais fiéis funcionários. Não importam onde estejam no espectro. Essas são as pessoas que não apenas gostam de você, mas também falam de você. Traga para o seu lado um número suficiente de pessoas do lado esquerdo da curva e elas estimularão o restante a segui-las. Gosto de perguntar às pessoas de negócios qual é a taxa de conversão de seus esforços para um novo negócio. Muitas respondem com orgulho, 10%. Mesmo que você ignore os princípios do círculo dourado, a lei das médias diz que você pode aumentar os negócios em cerca de 10%. Jogue bastante espaguete em uma parede e alguns vão ficar grudados. Para o negócio crescer, tudo o que você precisa fazer é mais prospecção. E é por isso que impulsionar seu negócio visando o meio da curva é tão dispendioso. Embora o negócio possa crescer, a média ficará mais ou menos a mesma. E 10% não são suficientes para o sistema dar uma virada. Da mesma forma, 10% de seus atuais consumidores ou clientes vão naturalmente demonstrar fidelidade a você. Mas por que eles são tão fiéis? Assim como somos incapazes de explicar por que amamos nossos cônjuges, o melhor que podemos balbuciar para explicar o que faz deles tão bons clientes é: eles simplesmente nos entendem. E, embora essa explicação possa parecer correta, ela é completamente inaplicável. Como fazer mais pessoas entenderem? É a isso que Moore se refere como o abismo, a transição entre os adotantes iniciais e a maioria inicial. E ele é difícil de transpor, mas não se você souber o porquê. Se você for disciplinado e se concentrar nos adotantes iniciais, a maioria acabará vindo também. Mas isso tem que começar pelo porquê. Apenas se concentrar nos chamados influenciadores não será suficiente. O desafio é: quais influenciadores? Existem aqueles que parecem se encaixar mais do que outros no perfil de influenciador, mas, na realidade, todos somos influenciadores em momentos diferentes por razões diferentes. Você não quer um influenciador qualquer. Você quer alguém que acredite no que você acredita. Só então eles vão falar de você sem necessidade de quaisquer deixas ou incentivos. Se eles realmente acreditam no que você acredita, e se estão de fato no lado esquerdo da curva, vão fazer isso porque querem. Toda a ação de incentivar um influenciador é manipulativa. Faz o influenciador perder toda a sua autenticidade perante o grupo. Não vai demorar muito para que o grupo descubra que a recomendação não foi feita tendo em mente o interesse do grupo, mas o interesse de uma só pessoa. Isso corrói a confiança e o valor do influenciador torna-se inútil. Se você se recusar a levar em conta a lei da difusão da inovação, vai pagar caro por isso. Em 1997, a TiVo entrava no mercado com um novo e notável dispositivo. Poucos discordariam que, da época em que o produto foi lançado até hoje, a TiVo teve o produto da mais alta qualidade em sua categoria. O trabalho de relações públicas da companhia fora extraordinário. Eles tinham conseguido um conhecimento espontâneo com o qual a maioria das marcas pode apenas sonhar. Mais do que alçar o status de termo genérico, como Gillette e Band-Aid, a marca tornou-se um verbo na língua inglesa. To TiVo. Eles estavam bem financiados com capital de risco e tinham uma tecnologia que poderia, de fato, reinventar o modo como consumimos televisão. O problema foi que o marketing da tecnologia visou diretamente o meio da curva em forma de sino. Vendo que o produto era atraente no mercado de massa, eles ignoraram a lei da difusão da inovação e focaram nas massas.
Para completar, tentaram se dirigir à maioria descrente, explicando o que o produto fazia, em vez de declarar por que a companhia ou o produto existiam. Tentaram convencer com recursos e benefícios. Basicamente, disseram ao mercado de massa: temos um produto novo. Ele permite pausar transmissões ao vivo, pula os comerciais, permite retroceder uma transmissão ao vivo, memoriza seus hábitos e grava programas para você sem que você precise programar isso. Os analistas ficaram intrigados em relação às perspectivas da TiVo, bem como as de seu concorrente, Replay, uma startup sustentada por capital de risco. Um pesquisador de mercado estimou que os chamados receptores pessoais de TV chegariam a 760 mil assinantes no fim do primeiro ano. A TiVo, enfim, deu a partida, em 1999. Mike Ramsey e Jim Barton, dois ex-colegas que fundaram a companhia, estavam certos de que o público que assistia à TV estava pronto. E talvez estivesse, se pelo menos a TiVo soubesse como falar com ele. No entanto, apesar do entusiasmo entre analistas e tecnófilos, as vendas foram uma enorme decepção. A TiVo vendeu cerca de 48 mil unidades no primeiro ano. Enquanto isso, a Replay, que incluía entre os financiadores os fundadores do Netscape, não conseguiu ter continuidade e se envolveu em um litígio com as redes de televisão relacionado ao modo como permitia aos espectadores pular os anúncios. Em 2000, a companhia adotou uma nova estratégia e, poucos meses depois, foi vendida para a Sonic Blue, que mais tarde declarou falência. Os analistas ficaram perplexos com o fraco desempenho das vendas dos aparelhos da TiVo. A companhia parecia ter tudo a seu favor. Afinal, eles tinham a receita do sucesso: um produto de grande qualidade, dinheiro e condições de mercado ideais. Em 2002, depois de a TiVo estar no mercado havia 3 anos, uma matéria no Advertising Age resumia bem: há mais casas nos Estados Unidos com banheiros externos do que com TiVos. Na época, havia nos Estados Unidos 671 mil lares com banheiros externos e entre 504 mil e 514 mil lares com TiVo. Não só as vendas foram baixas, como a companhia também não se saiu bem com seus acionistas. Na época da primeira oferta pública de ações, no outono de 1999, uma ação da TiVo era negociada por pouco mais de $40. Poucos meses depois, alcançou seu preço máximo, a pouco mais de $50. O valor da ação foi diminuindo durante o restante do ano, e a não ser em 3 períodos curtos desde 2001, uma ação nunca foi negociada por mais de $10. Se você aplicar os princípios do Círculo Dourado, a resposta é clara. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você o faz. E a TiVo tentou convencer os consumidores a comprar, dizendo a eles apenas o que o produto fazia. Recursos e benefícios racionais. A resposta do mercado de massa, de mentalidade pragmática, tecnofóbica, foi previsível. Não entendo isso. Não preciso disso. Não gosto disso. Você está me assustando. Havia um pequeno número de pessoas fiéis a TiVo. É provável que algo em torno de 10%. Os que simplesmente entenderam, que não precisaram de uma menção explícita do porquê. Eles existem até hoje, mas não foram suficientes para criar o ponto da virada de que a TiVo precisava e que havia previsto. O que a TiVo deveria ter feito era falar sobre aquilo em que acreditava. Deveria ter falado por que o produto foi inventado para começo de conversa e depois partido para compartilhar sua invenção com inovadores e adotantes iniciais que acreditassem no que eles acreditavam. Se tivessem começado seu discurso de venda pelo porquê de o produto existir em primeiro lugar, ele teria se tornado a demonstração de uma causa mais elevada, uma prova do porquê. Se o círculo dourado deles estivesse equilibrado, o resultado poderia ter sido bem diferente. Compare a lista original de recursos e benefícios com uma versão revista que começa pelo porquê. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ter controle total sobre cada aspecto da vida, temos um produto para você. Ele permite pausar transmissões ao vivo, pula os comerciais, permite retroceder uma transmissão ao vivo, memoriza seus hábitos e grava programas para você sem que você precise programar isso.
Nessa versão, todos os recursos e benefícios racionais servem como demonstração tangível do porquê por trás da existência do produto, e não das razões para a compra em si. O porquê é a crença que impulsiona a decisão de comprar, e o que ele faz é um jeito de racionalizar o apelo do produto. Confirmando seu fracasso em alcançar o segmento correto do mercado, a TiVo ofereceu uma explicação muito racional para o que estava acontecendo. Até as pessoas o terem nas mãos, disse Rebecca Baer, porta-voz da TiVo ao The New York Times em 2000, elas não compreendem por que precisam dele. Se esta linha de raciocínio estivesse correta, nenhuma nova tecnologia jamais se estabeleceria. O que, evidentemente, não é verdade. Embora a Sra. Baer tivesse razão quanto à dificuldade do mercado de massa de compreender o valor do produto, a falha da TiVo de não se comunicar de maneira adequada e o fato de não se dirigir ao lado esquerdo da curva para educar e estimular a adoção do produto é que foram as causas de tão poucas pessoas o terem nas mãos. A TiVo não começou pelo porquê. Ignorou o lado esquerdo da curva e falhou totalmente ao não encontrar o ponto de virada. E por esses motivos, as pessoas não o tiveram nas mãos e o mercado de consumo de massa não o comprou. Quase uma década depois, a TiVo continua a ter o melhor produto de gravação digital de vídeo do mercado. Seu conhecimento espontâneo continua muito alto. Quase todo mundo sabe o que é o produto e o que ele faz, mas o futuro da companhia não está de forma alguma assegurado. Ainda que milhões de espectadores americanos usassem to TiVo como um verbo para descrever como recorriam a alguns recursos enquanto assistiam à TV, eles não estavam usando um sistema da TiVo para fazer isso, e sim o gravador digital de vídeo fornecido pela empresa de TV a cabo ou via satélite. Muitos tentam argumentar que o fracasso da TiVo deve-se à melhor distribuição das companhias de TV a cabo, mas nós sabemos que as pessoas costumam abandonar seus hábitos, pagar um preço alto ou se submeter a uma inconveniência para comprar um produto que ressoa nelas em um nível visceral. Até pouco tempo, pessoas que quisessem uma Harley Davidson customizada esperavam de 6 meses a 1 ano pela entrega. Por qualquer critério, isso é simplesmente um serviço ruim. Os consumidores poderiam entrar em uma agência da Kawasaki e sair na hora com uma moto novinha. Poderiam encontrar um modelo muito semelhante, com potência semelhante e talvez até mais barato, mas se submeteram ao inconveniente por vontade própria, não porque estivessem no mercado procurando uma motocicleta, mas porque queriam uma Harley. A TiVo não é a primeira a ignorar esses sólidos princípios e não será a última. A tecnologia de rádio por satélite, como a Sirius e a XM Radio, seguiam um caminho parecido. As companhias ofereciam uma nova tecnologia bem anunciada, bem financiada, que tentava convencer os usuários com uma promessa de recursos e benefícios racionais, sem comerciais e com mais canais do que a concorrência. Mesmo com um impressionante conjunto de endossos de celebridades, inclusive os do astro do rap Snoop Dogg e do ícone pop da década de 1970, David Bowie, a tecnologia ainda não pegou. Quando você começa pelo porquê, os que acreditam no que você acredita são atraídos para você por razões muito pessoais. São esses que são sensíveis a seus valores e suas crenças, não à qualidade de seus produtos, que farão o sistema dar uma virada. Seu papel no processo é ser claro quanto a quais são o propósito, a causa ou a crença pela qual você existe e demonstrar como seus produtos e serviços ajudam a fazer essa causa avançar. Na ausência de um porquê, as novas ideias e tecnologias logo estão fazendo um jogo de preço e recursos. Um claro sinal da ausência de um porquê e de uma escorregada para o status de commodity. Não foi a tecnologia que falhou, mas a maneira como as companhias tentaram vendê-la. O rádio via satélite não substituiu o rádio comercial em nenhum aspecto significativo. Mesmo quando Sirius e XM se fundiram, na esperança de que a força conjunta de suas empresas ajudaria a mudar sua sorte, as ações da companhia eram vendidas por menos de 50 centavos cada. E na última vez que verifiquei, a XM estava oferecendo, para dar impulso ao seu produto, uma promoção. Entrega grátis e a alegação de ser o serviço de rádio via satélite número 1 dos Estados Unidos,
com mais de 170 estações. Dê às pessoas algo em que acreditar. Em 28 de agosto de 1963, 250 mil pessoas de todos os Estados Unidos convergiram para o National Mall, em Washington, D.C., para ouvir Martin Luther King proferir seu famoso discurso "Eu tenho um sonho". Os organizadores não tinham enviado 250 mil convites, e na época não havia sites para conferir a data. Como se conseguiu que 250 mil pessoas aparecessem no dia e na hora certos? Durante o início da década de 1960, o país estava dilacerado por tensões raciais. Só em 1963 houve protestos em dezenas de cidades. Os Estados Unidos eram um país estigmatizado por desigualdade e segregação. O modo como o movimento pelos direitos civis elevou uma ideia, a de que todos os homens são iguais, até que se tornasse um movimento com o poder de mudar um país, está fundamentado nos princípios do Círculo Dourado e da lei da difusão da inovação. O Dr. King não era a única pessoa daquela época a saber o que devia mudar para efetivar os direitos civis no país. Ele tinha muitas ideias quanto ao que precisava acontecer, mas outros também tinham. E nem todas as ideias dele eram boas. Ele não era um homem perfeito. Tinha suas complexidades. Mas o Dr. King era categórico em sua convicção. Ele sabia que a mudança teria que acontecer. A clareza de seu porquê, sua percepção do propósito, dava-lhe a força e a energia para continuar sua luta contra impossibilidades que muitas vezes pareciam insuperáveis. Havia outros como ele que compartilhavam sua visão, mas muitos desistiram depois de várias derrotas. A derrota é dolorosa. E a capacidade de continuar seguindo em frente, dia após dia, exige algo mais do que saber qual legislação precisa ser aprovada. Para que realmente se estabelecessem direitos civis no país, seus organizadores tinham que mobilizar todo mundo. Talvez fossem capazes de aprovar uma legislação, mas precisavam de mais do que isso. Precisavam mudar os Estados Unidos. Somente se fossem capazes de mobilizar uma nação para que se juntasse à causa, não por ser obrigada, mas por querer, é que qualquer mudança significativa seria duradoura. Mas uma só pessoa não conseguiria sozinha realizar uma mudança duradoura. Seria preciso haver outros que acreditassem no que King acreditava. Os detalhes de como conquistar direitos civis ou o que era necessário ser feito eram discutíveis, e diferentes grupos tentaram estratégias variadas. Alguns empregaram violência, outros apaziguamento. Qualquer que fosse o como ou o que estava sendo feito, havia uma coisa que todos tinham em comum: o porquê de estarem fazendo aquilo. Não foi só a imperturbável convicção de Martin Luther King que comoveu uma população, mas também sua habilidade em expressar seu porquê em palavras. O Dr. King tinha um dom. Ele falava sobre aquilo em que acreditava. E suas palavras tinham o poder de inspirar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Existem dois tipos de leis, ele dizia. As que são justas e as que são injustas. Uma lei justa é um código feito pelo homem que se alinha com a lei moral. Uma lei injusta é um código que não está em harmonia com a lei moral. Toda lei que eleva a personalidade humana é justa. Toda lei que degrada a personalidade humana é injusta. Todos os estatutos de segregação são injustos, porque a segregação distorce a alma e causa dano à personalidade. Sua crença era maior do que o movimento por direitos civis. Dizia respeito a toda a humanidade e a como tratamos uns aos outros. Claro, seu porquê desenvolveu-se como resultado da época e do lugar em que nascera e da cor de sua pele. Mas o movimento por direitos civis serviu como plataforma ideal para o Dr. King dar vida a seu porquê, sua crença na igualdade. As pessoas ouviam suas crenças e suas palavras as tocavam. Os que acreditavam no que ele acreditava fizeram de sua causa a deles também. E espalhavam essa crença. Algumas ainda se organizaram para expressar essa crença com maior eficácia. Assim, no verão de 1963, 250 mil pessoas apareceram para ouvir o Dr. King proferir seu discurso "Eu tenho um sonho", na escadaria do Lincoln Memorial.
Mas quantas pessoas foram lá pelo Dr. King? 0. Elas foram lá por elas mesmas. Era naquilo que elas acreditavam. Viam aquilo como uma oportunidade para ajudar os Estados Unidos a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Eram elas que queriam viver em um país que refletisse seus próprios valores e crenças, os quais as tinham inspirado a subir em um ônibus e viajar horas para estar sob o sol de Washington no verão e ouvir o Dr. King falar. Estar em Washington era apenas uma das coisas que fizeram para demonstrar em que elas acreditavam. Aparecer lá naquele dia foi um dos quês de seu próprio porquê. Aquilo era uma causa, e era a sua causa. O discurso do Dr. King serviu como um lembrete visceral da crença compartilhada por todos que lá estavam para ouvi-lo. E aquele discurso era sobre aquilo em que ele acreditava, não sobre como iriam realizá-lo. Ele proferiu o discurso "Eu tenho um sonho", não "Eu tenho um plano". Foi uma declaração de propósito, não um plano abrangente com 12 passos para conquistar direitos civis nos Estados Unidos. O Dr. King estava oferecendo ao país um lugar para onde ir, não um plano a seguir. O plano teria sua hora e lugar, e não era na escadaria do Lincoln Memorial. A expressão que ele deu à sua crença foi poderosa o bastante para mobilizar aqueles que a compartilhavam, mesmo que não fossem pessoalmente afetados pelas desigualdades. Quase 25% das pessoas que foram à manifestação naquele dia eram brancas. Aquela era uma crença que dizia respeito não somente aos negros da nação, mas a uma nação compartilhada. O Dr. King era o líder de uma causa para todos os que acreditavam no que ele acreditava, qualquer que fosse a cor da sua pele. Não foram detalhes de seus planos que lhe deram o direito de liderar. O que fez as pessoas seguirem Dr. King foi aquilo em que ele acreditava e sua capacidade de comunicá-lo de forma clara. Basicamente, ele, como todos os grandes líderes, tornou-se o símbolo de sua crença, personificou a causa. Até hoje nós erigimos estátuas dele para manter essa crença viva e tangível. As pessoas o seguiram não por sua ideia de um país transformado. As pessoas o seguiram pela ideia delas de um país transformado. A parte do cérebro que influencia nosso comportamento e nossas decisões não tem aptidão para a linguagem. Temos dificuldade para dizer com clareza, em termos emocionais, por que fazemos o que fazemos. E apresentamos racionalizações que, embora válidas e verdadeiras, não são poderosas o bastante para inspirar os outros. Assim, quando eram perguntadas por que tinham comparecido naquele dia, as pessoas apontavam para o Dr. King e diziam simplesmente: "Porque eu acredito". Mais do que qualquer outra coisa, o que Martin Luther King nos deu foi clareza, um modo de explicar como nos sentimos. Ele nos deu as palavras que nos inspiraram. Ele nos deu algo em que acreditar, algo que pudemos facilmente compartilhar com nossos amigos. Todos que estiveram lá naquele dia compartilhavam um conjunto de valores e de crenças. E todos que estavam lá naquele dia, qualquer que fosse a cor da pele, ou a raça, ou o sexo, confiavam uns nos outros. Foi essa confiança, essa ligação comum, essa crença compartilhada, que alimentou um movimento que mudou a nação. Como mobilizar aqui